Nessa aula, a gente vai ver como fazer upload de arquivos utilizando o Adonis.js. Mas por que eu estou fazendo upload de arquivos na nossa aplicação se a gente ainda não tem nenhum local para utilizar esses arquivos? Mais para frente, quando a gente fazer a criação do CRUD de tarefas na nossa aplicação, a gente vai ter uma forma de anexar algum arquivo, né, alguma imagem, alguma coisa assim, para a nossa tarefa. Mas eu não gosto de tratar o upload de arquivos junto com o CRUD, junto com a criação de outros tipos de dados dentro da nossa tabela. Então, por exemplo, se lá na nossa tarefa a gente vai receber um título, uma descrição, as informações de algum relacionamento, tudo isso em formato de texto, um número, eu não gosto de ter um arquivo junto com essas informações. Por quê? Lá no front-end, quando a gente criar essa parte de requisição à API para enviar um arquivo, se a gente estiver enviando um arquivo junto com as outras informações, a gente não vai conseguir enviar essas informações em formato JSON. A gente vai ter que criar uma classe chamada FormData no JavaScript e torna esse processo muito mais difícil, muito mais verboso. Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é criar uma tabela no banco de dados, um CRUD, né, um controller, só para lidar com arquivos na nossa aplicação. E esse CRUD ele vai lidar com todo tipo de upload da nossa aplicação. Depois, se a gente tiver um upload para tarefa, um para projeto, um para avatar do usuário, tudo vai utilizar esse mesmo endpoint, esse mesmo CRUD, esse mesmo controller que a gente vai estar criando agora. E aí a gente vai retornar para o front-end apenas o ID, né, apenas o registro que a gente criou na tabela de arquivos, e aí o front-end vai utilizar esse ID depois para fazer o relacionamento com aquele registro que ele está querendo criar, com a tarefa, com o projeto e tudo mais. Então, para a gente fazer isso, eu vou começar criando um model. Para isso eu vou dar um Adonis, make model, file, beleza? E aqui eu vou passar duas opções, -m, que vai criar automaticamente a migration para a gente, beleza? E o -c, que vai criar automaticamente para a gente o controller de file. Ele já gerou aqui os 3 arquivos para a gente, e eu vou começar com a parte da migration. A gente vai acessar a migration aqui. Quais campos que eu vou ter basicamente nessa tabela? Eu vou ter uma string chamada file, que vai guardar o nome do arquivo físico desse file aqui. Então, a gente vai pegar o arquivo que o usuário fez o upload, vai gravar aqui dentro do Adonis, e aqui esse file vai ser o nome exatamente que a gente vai gravar dentro do Adonis. Aí a gente vai ter outra string chamada name, e aqui nesse caso é o nome original do arquivo. Então, se o usuário subir uma imagem, por exemplo, com o nome avatar, a gente vai gravar com outro nome aqui dentro, né? Isso porque a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre respeitar algumas práticas, mas aqui no name, para quando a gente precisar exibir essa informação, a gente continua exibindo avatar. Aqui eu vou gravar um string type, vou botar aqui no máximo de 20 caracteres, que é se é uma imagem, se é um arquivo PDF, o que mais. E aqui a gente vai ter um subtype, que é, por exemplo, no caso da imagem, a gente pode ter um subtype se ela é PNG, se ela é JPG e tudo mais. A gente pode utilizar isso aqui mais para frente para fazer alguns filtros. Eu vou salvar isso aqui agora, a gente vai voltar no terminal e eu vou rodar um Adonis Migration run, para ele criar essa tabela no banco de dados. Show de bola, com a tabela criada, a gente vai vir aqui para o nosso controller, File Controller. Aqui, como ele criou o controller automaticamente para a gente, ele criou com todos os métodos possíveis, beleza? Mas a gente não vai utilizar todos esses métodos aqui. Então, a gente vai utilizar apenas o store. Eu vou remover todos os outros, beleza? Show de bola. E agora aqui no nosso store, que é que a gente vai trabalhar com a nossa parte de arquivo. Então, o que a gente vai fazer nesse store? Primeiramente, eu vou importar o nosso model, que foi criado automaticamente, já está aqui ele, não precisa ter nada aqui dentro, ele vai mapear as colunas do banco de dados automaticamente. Eu vou começar importando esse model, então use, app, /models, /file. E aqui eu vou importar também os helpers do Adonis. Esses helpers aqui são uma série de funções que a gente vai utilizar para trabalhar com caminhos, para trabalhar com algumas funções de ajuda, basicamente, que não estão no próprio JavaScript. Então aqui vamos começar com um try catch. Show de bola. O que a gente vai fazer agora é verificar se na requisição existe um arquivo com o nome file, beleza? Por isso que eu estou utilizando o request file. Se não existir, a gente nem vai fazer nada, beleza? Agora, se existir, ou então para a gente já diminuir isso aqui, a gente pode botar um ponto de exclamação aqui no meio e dar apenas um return, né? Isso aqui vai fazer com que, se não houver
um arquivo, ele nem faça nada nesse controller. Aí eu vou fazer o seguinte, const upload é igual a request.file, file, né, que é o nome do nosso arquivo, e eu vou passar aqui um size, que é o tamanho limite que eu quero dar para esses arquivos. Por padrão aqui eu vou colocar 2 MB, mas você pode trabalhar com o tamanho limite que você quiser, não tem problema. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um novo nome para esse arquivo. Qual que é o nome que eu vou dar para esse arquivo? Eu vou utilizar o date do JavaScript para pegar o timestamp atual. Assim a gente garante que nenhum arquivo esteja repetido, beleza? Por isso que eu vou dar um date.null. E aí eu vou colocar aqui ponto upload, que é o nosso arquivo aqui, ponto subtype, ou seja, isso aqui vai ser a extensão do arquivo. Então, se for uma imagem, por exemplo, vai ficar aqui a timestamp.jpg e assim por diante. O que a gente vai fazer agora é fazer o upload mesmo, repassar esse arquivo para dentro de alguma pasta aqui dentro do nosso projeto. E aí eu vou utilizar o await, porque isso aqui é uma operação assíncrona, move, e agora eu preciso passar o caminho para onde eu quero jogar esse arquivo. O melhor lugar para a gente jogar esse arquivo, para botar esse arquivo dentro do nosso código, é via helpers.temppath uploads. Basicamente, esse helpers.temppath ele vai retornar o caminho para uma pasta que ela é temporária, né? Que ela é uma pasta que ela não vai ser compartilhada entre ambiente de desenvolvimento e ambiente de produção. Inclusive, se a gente for aqui no gitignore, a gente vai ver que essa pasta se encontra aqui. Beleza? E agora eu vou passar aqui como segundo parâmetro o nosso name, que é igual file name que a gente criou aqui em cima. Agora, o que a gente precisa fazer é verificar se esse processo deu certo. Então, eu vou verificar se não aconteceu o move. Eu vou dar um throw upload. Opa, aqui não é move, é moved. Error. E aqui ele vai retornar o erro que aconteceu para a gente. Daí vai cair aqui no catch. Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo model, né, uma nova instância, né, um novo registro no banco de dados lá do file. Const file é igual a await file.create. E aqui eu vou passar todos os campos. O file, que é o nome do arquivo físico, vai ser o file name, que é como eu salvo no nosso storage. O name vai ser o nome real do arquivo que eu posso encontrar dentro da variável client name no upload. O type vai ser upload.type e o subtype vai ser upload.subtype. E aí, aqui no final, eu vou dar um return nesse file para a gente garantir que deu tudo certo. E aqui no erro, se deu erro, eu vou dar um return response, ponto status, err.status, e aí, ponto send, mais ou menos como a gente fez na parte de recuperação de senha, enviando um error com uma message, erro no upload de arquivo. Show de bola, eu acho que para fazer um envio de arquivo é isso aí. A gente vai vir aqui agora nas nossas rotas e a gente vai criar uma rota para o usuário conseguir criar arquivos. Para isso eu vou botar route.post files, vou chamar o file controller.store. Show de bola, nós vamos vir agora no Insomnia. Deixa eu fechar as minhas pastas, vou criar uma nova pasta, files. E vou colocar aqui uma nova requisição, deixa eu aproveitar, copiar uma de outro lugar aqui para a gente aproveitar a estrutura. Vou trocar para files. Aqui no body eu não vou enviar JSON, né? Por isso que eu tinha falado antes. A gente não vai conseguir enviar em formato de JSON um arquivo. Eu vou ter que enviar ele em multipath form data. Vou dar um OK aqui. O primeiro campo vai ser file. Aqui no ladinho eu seleciono que ele é um arquivo. Vou selecionar um arquivo aqui da minha máquina qualquer. Pode ser isso aqui. E vou dar um send para a gente ver o que acontece. Show de bola, ele retornou para a gente um registro lá no nosso banco de dados. Inclusive, se a gente acessar o postigo aqui, acessar a nossa base, a gente vai ter uma tabela files com o arquivo criado aqui dentro, tudo certinho, beleza? O nome do arquivo a gente pode ver que é o timestamp atual. E a gente tem o name aqui, que é o nome inicial do arquivo lá na nossa máquina. Inclusive agora, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem uma pasta temp que foi criada para a gente, com uma pasta uploads. E aqui dentro eu vou encontrar o meu arquivo, beleza? Eu consegui fazer o upload normalmente, beleza? Então, basicamente, por essa aula é isso aí. A gente conseguiu fazer o upload de arquivos dentro da Adonis.